Olá, eu sou Francisco Carbone, estamos em mais um Cine Franco, ainda aqui em São Paulo. Não sei quanto tempo mais eu fico aqui, gente, eu já perdi a conta de quanto tempo estou aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada ao ar livre. Muito livre, leve e solto aqui em São Paulo mesmo. Hoje a gente vai falar de um filme muito especial, talvez um dos filmes, talvez não, um dos filmes mais importantes do ano e talvez o melhor filme do ano. Para muita gente eu já sei que é. Antes disso, eu vou pedir para vocês fazerem inscrição no canal, como sempre, apertar o sininho, porque depois desse vídeo ainda vai vir muita coisa boa. E antes, tem vários outros vídeos já, né? Então acho que vocês podem acompanhar. Podem também comentar aqui embaixo do vídeo, nesse espaço de comentários, eu interajo com vocês. E podem comentar também no Facebook, lugar onde vocês têm que compartilhar. Compartilha, curte lá também. Também estou sempre postando os programas no Facebook. Em breve a gente vai ter novas plataformas. Vou ver se eu consigo fazer uma página exatamente pro canal no Facebook. E aí vai ficar mais fácil de interagir também, tá bem? Chegamos à hora, uma hora esperada por todo mundo, né? Tipo, é uma vez por ano. Só quer dizer, nesse caso, esse ano foram duas vezes, como o Lucas Mauá já me lembrou. Que esse ano tivemos no Brasil estreias de duas palmas de ouro, né? Lá no início do ano, lá em janeiro, a gente teve a palma do ano passado, assunto de família. E agora, no fim de semana passado, estreou Parasita, filme novo de Bong Joon-ho. Quem não tá ligando o nome à pessoa, com certeza você já viu algum filme dele. Ou você viu o Passageiro, ou você viu o Hospedeiro. O Passageiro é ótimo, né, gente? Jaume Collet Serra, te amo também. É... ou você viu o Hospedeiro, ou você viu Memória de um Assassino, ou você viu o Okja na Netflix, ou você viu o Expresso da Manhã, que também tá lá na Netflix, né? É um cineasta que tem ampla entrada nos festivais internacionais, mas que há algum tempo já vem flertando com a língua inglesa, né? Tanto o Okja quanto o Expresso da Manhã, ou seja, os dois filmes anteriores dele, eram falados em inglês, com atores em inglês também, além do ator fetiche dele, que está aqui, né? Tá aqui, é um dos protagonistas do filme. E ele finalmente ganhou uma unânime palma de ouro, né? Tipo, o júri presidido pelo Alejandro González Iñárritu depois declarou isso, que a decisão tinha sido unânime. Ao assistir o filme a gente entende a unanimidade, né? Tipo, a gente entende como todo mundo se apaixonou pelo filme e como esse filme está ganhando esse status tão peculiar nos Estados Unidos, né? Tipo, quase um Roma no ano passado, né? Tipo, é um dos filmes mais bem resenhados pela crítica americana no ano, com notas altíssimas, uma possibilidade real de ser indicado fora da categoria de filme internacional, especificamente. Ui, um pelo. Oi, outro pelo. Especificamente filme, direção e roteiro original. E eu conheço gente que acha que o filme tem chance tanto em direção quanto em roteiro original. Também seguindo os passos do Alfonso Cuarón no ano passado, né? Trata-se de um filme... É engraçado, né? Curioso. Antes de eu ver... Eu demorei muito tempo para ver o filme, só vi na Mostra de São Paulo. Mas eu ouvia falar, assim... Evitei ler. E vou tentar também... O mínimo de spoiler possível aqui para vocês, né? Falar mais sobre as questões de campo, de tanto social quanto de, imageticamente falando, quanto do trabalho do Bong Joon-ho como diretor mesmo, né? Tipo, mas para dar uma palhinha, eu diria que é um filme sobre luta de classes, né? Eu tenho visto muitas comparações por aí, as pessoas colocam no mesmo escaninho, não comparando exatamente esses três filmes, mas falando como é curioso a gente estar em 2019, um ano que lançou Bacurau, Coringa e Parasita, entendeu? Que seriam filmes sobre levantes, né? Levantes das classes menos favorecidas, entendeu? Cada um com sua visão muito particular sobre esse tema. O Parasita, ele parte dessa base onde uma família menos favorecida acaba travando contato com uma de classe social completamente oposta deles e da natureza dessas relações entre essas duas famílias, que basicamente tem o mesmo número de membros, né? Eles praticamente se espelham, né? Entre esses quatro membros de cada uma, pai, mãe, filho e filha. Eles acabam fazendo um reflexo
de tudo que representa em matéria de mazelas sociais, não apenas na Coreia, país de origem do filme, como no mundo todo. É um filme de muito fácil identificação por conta dessas questões, por conta do seu final, onde o clima do filme ele dá uma modificada, entendeu? Ele aponta para um lado diferente que o filme apontou o filme inteiro, entendeu? É um filme que passeia por inúmeros gêneros, né? Tipo, vai da comédia ao drama, ao suspense, a uns espasmos de violência, e aí eu não estou dando nem nenhum spoiler, porque quem acompanha a carreira do Bong Joon-ho sabe que ele tem não uma predileção, mas uma proximidade com um cinema mais radical, com uma forma mais radical de resolução da ação. Né? E talvez isso esteja representado aqui no Parasita de forma como nunca foi antes. É interessante observar alguns planos e algumas escolhas do Bong Joon-ho. Eu sinto que a primeira vez que um personagem adentra a casa rica, a casa abastada do filme, que é muito rápido, isso acontece com mais ou menos 15, 20 minutos de filme, eu sinto que toda a condução imagética muda. Eu via o filme de uma maneira muito cartesiana, enquanto a gente acompanhava a família menos favorecida no seu dia a dia, ali no seu cotidiano. Quando o filme embarca na jornada que vai fazer sentido ao filme, eu sinto que o Bong Joon-ho começa a se sofisticar cada vez mais nos planos, nos cortes, na própria edição, na forma como ele conduz a câmera dele pelo interior daquela casa, a forma como ele segue aqueles personagens, o trabalho de condução imagética, ele vai ficando cada vez mais amplo, entendeu? É como se um escopo fosse aberto a partir da chegada naquele universo, entendeu? É como se as possibilidades elas fossem se ampliando, e eu acho que isso também é trabalho do roteiro do filme, de autoria dele também. O que é uma constante, o Bong Joon-ho costuma escrever os próprios roteiros, de fato. Aqui ele mexe pela primeira vez com esse lugar onde as classes sociais elas estão muito bem definidas e, ao mesmo tempo, com uma separação muito clara. Isso vai ficando cada vez mais exposto pelo roteiro e pelo trabalho de fotografia e de montagem do filme, entendeu? Eles vão criando uma barreira invisível, criando uns campos invisíveis que separam aquelas duas famílias. E eu fico muito feliz com a forma como ele conduz esse corpo de elenco, que não é pequeno, né? São essas 8 pessoas, a princípio, mais empregados, mais inúmeros elementos que vão surgindo durante a narrativa, com muito equilíbrio, entendeu? Um equilíbrio de condução mesmo, tem uma mão de direção de atores, o que também não é uma novidade para o Bong Joon-ho, tendo em vista que os elencos dele vêm ficando cada vez maiores com o passar dos anos, né? Esses 2 filmes de língua inglesa anteriores, o Okja e o Expresso da Manhã, tinham elencos assim superlativos, não apenas qualitativamente quanto em quantidade, né? Eram filmes que contavam com um repertório coral bem grande de possibilidades de movimentação de roteiro, de movimentação de ação. Me encanta ver como, inclusive imageticamente, o Bong Joon-ho filma essas duas famílias a ponto de... com a intenção de distanciá-las, entendeu? A câmera algumas vezes mostra... cria planos onde os mais abastados estão numa situação elevada aos menos abastados, que estão em lugares abaixo, em matéria de plano mesmo. E filma de cima para baixo, como se colocasse essas pessoas uma acima das outras mesmo. Eu acho que isso, além de proposital e de muito inteligente, é de identificação fácil do público comum que acabou descobrindo o Parasita, né? Tipo, eu acho que o Bong Joon-ho, como eu falei, ele era um cara que já estava adentrando nos Estados Unidos
eu já estava tentando criar espaço nos Estados Unidos há algum tempo, e ele conseguiu com esse filme, inteiramente falado em coreano, passado no país dele mesmo, ele conseguiu uma comunicação com o público ocidental. Tanto que no Brasil o filme tem inúmeros fãs já, entre pessoas que eu jamais veria um filme coreano assim, livremente, que não fosse por uma indicação, que não fosse por uma palma de ouro, provavelmente. São pessoas que todas estão colocando o filme em muito alta conta, né? Como eu falei, as intenções do estúdio americano, que é a Neon, são as maiores possíveis, né? Eles pretendem realmente ganhar espaço. Alguns sites de previsões dizem que o filme consegue ir muito além dessas 4 indicações bem básicas, né? E estão tentando forçar lugares em fotografia, em montagem, em direção de arte. Isso inclusive é um dos grandes truques que eu vou revelar para vocês agora, né? Tipo, o filme ele parte de cenários completamente construídos, né? Estruturas espaciais completamente construídos exclusivamente para o filme. Durante um bom tempo eu fiquei assistindo o filme sem saber qual seria o motivo dele ter construído aquela rua, aquelas vilas, aquelas casas pobres, até um momento chave da narrativa. Oi, cachorro, boa noite para você também. Queria aparecer no vídeo, ó, chamou todos. Até um momento chave da narrativa, onde acontece uma grande tempestade. E aí tudo se justifica, tipo, tudo faz sentido. O motivo pelo qual ele... Nossa, outras pessoas querem participar do vídeo. Os motivos pelo qual ele criou aquela estrutura de cenário começam a fazer sentido nesse momento. Porque, narrativamente, o filme precisava de uma estrutura que ele pudesse comandar, que ele pudesse reger mesmo, né? Eu acho que essa cena é uma das cenas que valerão mais facilmente a indicação ao Oscar de melhor direção para ele. Será muito bem-vinda, caso ele venha ganhar, repetindo os feitos dos mexicanos recentes, vai estar em belíssimas mãos, né? Tipo, é um diretor que sabe conduzir a sensibilidade, a sutileza da história, nos olhares dos personagens, ao mesmo tempo que sabe criar cenas... grandiosa, eu acho que é uma palavra exagerada, mas eu acho que sabe criar cenas complexas, no sentido de estrutura de ação mesmo, entendeu? Essa cena da tempestade é uma cena muito complexa para comandar, para reger, entendeu? E talvez só num cenário construído exclusivamente para o filme ela conseguisse ser mantida a estrutura de roteiro que ele quis criar ali, né? Enfim, parece um filme que a gente vai falar durante um bom tempo, seja por suas questões sociais, seja pelas questões técnicas que são esplendorosa, uma trilha sonora impressionante mesmo. É um filme que parece que tudo está no seu devido lugar e tudo faz sentido, entendeu? Acho que o filme tem um crescimento, ele vai ganhando novas camadas. E o que você achava que estava mal explicado anteriormente vai ficando cada vez mais profundo e cada vez mais intenso, cada vez mais interiorizado. É incrível falar sobre esse filme. Eu acho que é um filme que a gente ainda vai... Eu ainda vou gravar sobre esse filme aqui. Não exatamente um outro vídeo sobre ele, mas provavelmente um filme sobre o lugar onde esse filme está tentando chegar na corrida desse ano e que provavelmente conseguirá. Tá bem? Vou ficando por aqui, mais uma vez pedindo para vocês fazerem a inscrição no canal, comentarem aqui embaixo, apertarem o sininho para receber novos vídeos e curtirem, compartilharem à vontade. Além disso, um plus. Não deixem de ver Parasita, obviamente. Se possível, nos cinemas. Não esperem chegar nos canais de streaming, porque é um filme que precisa daquela telona. Uma projeção completamente diferente você vê em casa, por maior que seja a sua televisão, entendeu? O sentido de imersão é muito profundo e muito próprio. E o filme pede muito isso, tá bem? A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.